Desde outubro, o mundo assiste aos conflitos na Terra Santa, um histórico complexo e milenar, cujas origens remetem-se aos conflitos entre os filisteus e o povo hebreu. Mesmo que essas origens depois possam ser discutidas ao longo dos séculos, porque nós não temos o ADN de toda e qualquer pessoa, elas remontam aos séculos, vamos lá dizer, grosso modo, isto é, genericamente, 14, 13, 12 antes de Cristo. E assentam nas duas identidades sociais principais, as tribos hebreias, portanto, os antepassados do atual povo de Israel, e as tribos filisteias. Quem eram os filisteus? Eram povos, eram tribos que provinham de fora, tal como os hebreus vieram do Egito, vinham de fora, chamavam-se, faziam parte de um agregado, de um conjunto de tribos chamados povos do mar. Eles sedentarizaram-se na costa daquilo que hoje nós chamamos a Palestina, ou seja, Israel, o corredor sírio-palestinense. Aquilo que na Bíblia designa como sendo a chamada Via Maris. Os hebreus estabeleceram-se na zona central, que era montanhosa, e desejavam chegar ao mar, porque era uma porta de saída e para cobrar também as taxas aduaneiras dos grupos, das caravanas que vinham do interior trazer os seus produtos, ou dos navegantes comerciantes que traziam os seus produtos e ali vendiam. E os filisteus viviam aí, sedentarizaram-se aí, eram mais poderosos. A faixa de Gaza, em especial, sempre foi objeto de disputa política e administrativa devido à sua posição estratégica para o mar. Foi sendo depois, ao longo dos séculos, uma espécie de refúgio, na medida em que os hebreus empurraram as tribos cananeias para aí, e era uma cidade estrategicamente muito importante, porque era a porta de entrada para o Egito, que era um dos celeiros da antiguidade. Por ali passaram os comerciantes, os conquistadores, os exércitos, as caravanas comerciais, etc., na antiguidade, que vinham do norte para o sul, ou as do sul, que iam para o norte. Já na era cristã, a diáspora dos judeus no século II foi outro grande marco dessa cronologia. E com o passar do tempo, as crenças religiosas acentuaram as batalhas. O nome Palestina surge em 135, por iniciativa do imperador romano Adriano. Depois da Segunda Guerra Judaica, em que Adriano mandou destruir Jerusalém e transformar a cidade numa cidade romana, acabando com os indícios e com os vestígios da sua identidade judaica, mudando-lhe inclusive o nome para Hélia Capitolina, a cidade do deus do sol do Capitólio. Adriano estava apostado, porque já eram duas guerras seguidas, os zelotas eram difíceis de controlar. Adriano estava apostado em desarraizar, retirar, desafetar aquela terra às tribos hebreias ainda resistentes. E então decretou a diáspora dos judeus. Na primeira metade do século VII, os árabes invadiram a Palestina e conquistaram e implantaram-se eles aí. Portanto, nós hoje já não sabemos muito bem, e ninguém conseguirá saber, quantos daqueles habitantes que nós chamamos palestinos são árabes ou são palestinos. Ou são descendentes dos filisteus, de onde provém o nome. Esse estudo não está feito. O século XX foi ainda palco de intensificação de divergências, sobretudo a partir da conjuntura da Primeira Guerra Mundial, quando os ingleses estimularam o movimento sionista. Ou seja, a mobilização em prol da existência de um Estado Nacional judaico, independente e soberano no território onde existiu o antigo reino de Israel. Como resultado das pressões políticas dos países, particularmente da Europa Central, contra os grupos judeus, o movimento sionista lançou uma grande campanha, obtendo fundos, fazendo esforços, promovendo a causa do regresso a Sião. Sionismo, regresso a Sião. Com a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco, que desde 1527
controlava toda aquela região, vindo de Istambul até ao Cairo, a Turquia aliou-se à Alemanha e perdeu. E a Sociedade das Nações, nessa altura, antecedente da ONU, da Organização das Nações Unidas, chamava Sociedade das Nações, forçou a Turquia a abandonar todos esses territórios e foi quando se fez a Turquia moderna, na Ásia Menor. Nessa altura, portanto, o governo dessa região foi confiado aos ingleses. Foi confiado aos ingleses administrativamente, que o mantiveram desde 1920 até 1948. Nessa altura, o responsável do governo inglês pela administração prometeu aos árabes e aos judeus a encontrar porque já havia muito conflito, porque os judeus que vinham de fora adquiriam terras e queriam expulsar os judeus que ali existiam, e os judeus e os árabes, naturalmente, não queriam perder as suas terras. Então, um senhor chamado Balfour prometeu em 1917 encontrar um entendimento para os dois grupos. É nesse estado, ou é nessa situação, que a administração inglesa vai tentar gerir, dividindo o território que se veio a chamar Palestina, em duas parcelas, o Além Jordão e o Aquém Jordão, mas com misturas. Em 1948 é reconhecido o Estado de Israel. Até que em 1947 rebenta a guerra entre os grupos judeus e os grupos árabes que habitavam na terra e o governo inglês manifestou-se incapaz de gerir este conflito. Os interesses e os fluxos migratórios dos judeus aumentaram imenso com a Segunda Guerra Mundial, principalmente na altura por causa do Holocausto, por causa do nazismo, e aumentou muito a população principalmente na zona costeira. Nesta Primeira Guerra, os judeus venceram, 48, pediram às Nações Unidas a criação do Estado. As Nações Unidas rapidamente aceitaram a criação de um Estado a partir de duas razões históricas. Primeira, estes povos tinham direito, porque a Bíblia documenta a posse desta terra da parte de Deus. Segundo, porque tinha havido promessas feitas principalmente pelo governo inglês, para dar um lar, para dar um país, para dar uma terra aos judeus. Só que nessa altura as populações árabes, nos seus representantes, recusaram exatamente qualquer pacto, qualquer compromisso, qualquer solução. E, portanto, logo a seguir, no início de 49, as Nações Unidas reconheceram um novo Estado, ele foi reconhecido imediatamente por muitos países, e isso avestrou num conflito cíclico de que este atual é a última etapa. A última, isto é, a etapa mais recente. No dia 7 de outubro passado, o Hamas atacou zonas de Israel, fez reféns e em seguida foi deflagrada a guerra que já deixou milhares de mortos. O grupo, cujo nome significa Movimento de Resistência Islâmica, foi fundado em 1987 após o início da primeira intifada. Contudo, segundo o estudioso da história de Israel e Palestina, as ações terroristas não devem ser confundidas com as reivindicações dos palestinianos, tampouco com a religião. A etnia árabe é uma identidade cultural e entre esse povo há cristãos e muçulmanos. A solução só vai acontecer quando ambos os lados sentarem-se à mesa do diálogo. O Hamas é um grupo terrorista sem qualificação. Isso não tenho medo nenhum de dizer. Porque se as tendências árabes querem construir a paz, primeiro, têm de reconhecer o interlocutor. Eu não posso estabelecer um acordo consigo se, porventura, não reconheço a sua existência e a sua pessoa. Estou a falar para o boneco. Israel, por sua vez, tem de se convencer que, se quer paz, tem de encontrar uma forma de convivência com estes povos. Não pode, de um momento para o outro, deitá-los abaixo, não é? E, portanto, estamos aqui exatamente neste impasse social, político, estratégico.